Meus amiguinhos, eu assisti recentemente uma das melhores coisas que eu acho que eu vou assistir nesse ano de 2022. A Apple TV Plus lançou sem muito alarde, sem muita publicidade, sem muita divulgação, a minissérie Blackbird. Inclusive eu falei tudo isso sobre Ruptura no vídeo de Ruptura e acabou que bombou, eu tava certo. Então olha, será que temos um Ruptura 2.0 nas mãos? Cara, eu vou te falar que eu acho que eu gosto mais de Blackbird. Uou! Aí eu pensei, eu preciso colocar essa fantástica produção no seu radar. Então vou fazer o seguinte, a primeira metade desse vídeo é sem spoiler. Minha intenção é te apresentar Blackbird, te deixar interessado. Na segunda metade do vídeo eu entro numa conversa pra quem já assistiu, comentando tudo, o que eu gostei na história, mas não se preocupe que quando começar a parte com spoilers eu aviso. Cara, é muito interessante pensar como o subgênero dos true crimes acabou se tornando uma tendência interessante no mundo das séries. Rolou um revival, nos últimos anos com a aclamação de Mindhunter, o sucesso de documentários do gênero, como por exemplo Making a Murder. De 2017 pra cá, True Crime se tornou um segmento muito popular, virou pop. Popular é pop, né? Ficou redundante. O papai é pop. Redundância com Tourette é só aqui. E é claro que todos os canais de TV, os serviços de streamings começaram a produzir versões ficcionais de casos reais. Sempre com aquele elenco cheio de gente famosa, como nos casos de American Crime Story, Inacreditável, Olhos que Condenam, Manhunt e tantos outros. Dennis Lehane é um escritor americano especializado em romances policiais sufocantes. As histórias que ele escreve são violentas, com enredos investigativos que se aproximam do noir. Algumas obras dele são muito famosas e já foram adaptadas para o cinema, Tem o Sobre Meninos e Lobos e A Ilha do Medo. Agora, ele resolveu sair do caminho tradicional e adaptou o livro escrito por James Keane, dando origem à nova minissérie da Apple TV Plus, Blackbird. Baseado numa história real, Blackbird nos apresenta a história de um traficante de Chicago que acaba sendo preso em uma operação federal. Com uma pena de 10 anos sem direito condicional, ele acaba aceitando um acordo oferecido pelo FBI. Ele vai ser transferido para uma prisão de segurança máxima para conseguir a confissão e a localização das vítimas de um possível serial killer. Caso ele consiga, toda a sua pena seria cancelado e ele sai solto, em liberdade. Qual que é a questão aqui? Jimmy, como ele gosta de ser chamado, é um bandidinho muito carismático, muito inteligente, ele é bonitão, forte, bom de papo. O FBI bola um plano de colocar Jimmy como cavalo de Troia dentro dessa prisão onde eles acreditam que existe um serial killer. Jimmy tem a missão de fazer amizade com esse cara e conseguir uma confissão, chavecar o brother para saber onde ele enterrou os corpos de suas vítimas. E o lance é que esse possível serial killer está prestes a sair em liberdade porque ele tem problemas mentais e a justiça está em dúvida se ele realmente é um serial killer frio que mata menininhas indefesas ou é só um cara que conta histórias e fica confessando crimes porque quer atenção. Ou seja, Jimmy está em um ambiente muito perigoso, em uma missão contra o tempo, correndo o risco de o restante da prisão descobrir que ele é dedo duro. Dedo duro morre na prisão. Snitches get stitches, é aquela frase famosa das séries. Dennis Lehane, o criador dessa minissérie, vai construindo a história num ritmo próprio. Ele usa todo o primeiro episódio para nos apresentar como Jimmy se meteu nessa situação de ser preso, assim como também mostra a investigação conduzida pelos detetives do FBI que levou à prisão de Larry Hall, o tal possível serial killer. O encontro entre Jimmy e Larry acontece somente no final do segundo episódio, que mais uma vez prepara o terreno para o público e para os personagens juntarem as peças do restante da narrativa. É como se fosse uma corrida contra o tempo, mas o relógio não tem tanta pressa assim. E isso é interessante, já que a minissérie conta com apenas 6 episódios para apresentar sua trama. Taron Egerton imprime um senso de charme no personagem que o torna imediatamente atraente. Ele leva todo mundo na lábia, o homem bom de papo. Mas a atuação de Egerton também vai incluindo camadas, principalmente quando as partes mais sombrias de sua convivência na prisão são nos mostradas. Cara, imagina isso aqui. Jimmy topou ir para o inferno para caçar o diabo. Não basta fingir uma falsa amizade com um possível assassino, mas ele também precisa lidar com as disputas territoriais da prisão, rebeliões e guardas corruptos. Oposto a ele, temos o Larry, interpretado brilhantemente por
Paul Walter Hauser. Cara, a atuação do Paul nessa minissérie é o grande diferencial. Ele está simplesmente perfeito. Olha a caracterização, que incrível. Ele ficou igualzinho ao Larry da vida real. É assustador. Inclusive, né, o Paul já havia feito um filme em 2019 chamado O Caso de Richard Jewell, onde ele também interpretou um homem com problemas mentais que está ali no meio do atentado terrorista durante os Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta. Os fãs de Cobra Kai conhecem o menino como poderoso Arraia, mas aqui em Blackbird ele realmente brilhou como nunca. Nós que somos fãs de Cobra Kai aqui ficamos chocados, porque no Cobra Kai ele é o bobão, amigo da molecada, e aqui o negócio é tenso, hein? Cara, aquele jeitinho que ele fala é sinistro. Paul fez um Larry com aquela voz mansa, aparência amistosa, mas que pode estar escondendo um lado muito sombrio. Será que Larry é a demonstração perfeita do lobo escondido em pele de cordeiro? Ou ele é só um cara perturbado e mal compreendido que só quer atenção? Em certos momentos você fica com dó dele, mas logo depois se assusta com as palavras que saem da sua boca. Essa dualidade de Larry caminha entre a manipulação emocional e a pura psicopatia, algo que Paul Walter Hauser consegue dominar com perfeição. É bizarro ver ele mudando de personagem. Em questão de segundos, você consegue ver a mudança no olhar, na postura, no modo de agir. Assusta muito. Só que apesar, né, de estarem no mesmo contexto, a prisão, Jimmy e Larry não poderiam ter passados mais diferentes. Jimmy tem um pai compreensivo e amoroso, que está apoiando, inclusive, enquanto ele está preso. Aliás, esse foi um dos últimos trabalhos em vida do Ray Liotta. O ator faleceu agora em maio de 2022, mas conseguiu terminar de gravar todos os seus episódios em Blackbird. Ele está muito bem aqui na minissérie e chega a dar um nó no coração saber que pouco tempo depois ele faleceu. Bom, essa foi a minha carta de amor a essa fantástica produção. Se você ainda não assistiu, manda ver sem medo. Eu acredito que veremos Blackbird nas premiações do ano que vem, viu? Todos os 6 episódios estão disponíveis na Apple TV+. Agora sim, bora entrar na parte com mais spoilers de Blackbird, porque ainda temos assunto. A sirene já tá aqui bombando. Agora é spoilento! Uma das coisas mais eficientes que a narrativa fez foi se aprofundar na forma como Larry carrega um abuso emocional vindo do tratamento do pai, que meio que o obrigou a ser um ladrão de covas. É algo que não justifica suas atitudes, mas ajuda a entender a psicopatia do personagem. É como se Larry tivesse sido treinado desde criança a ser um serial killer. A direção de Blackbird é firme, nota-se um total controle da história. E a partir do 3º episódio, acompanhamos melhor a jornada dos dois personagens, né, Jimmy e Larry, numa interação repleta de tensão e suspense. É aqui que Blackbird mostra sua origem policial, apresentando características que já vimos em outras séries, com a fotografia e os diálogos, as conversas que lembram Mindhunter, por exemplo, ou o clima sombrio que me lembrou também True Detective. Mas apesar desse constante senso de familiaridade, Blackbird se destaca pela atuação do seu elenco e no retrato que faz de seus personagens. Os 4 episódios finais servem para mostrar as similaridades e diferenças entre Jimmy e Larry. Jimmy é o típico garoto de ouro de uma cidadezinha pequena americana, promessa do futebol americano. Ele acaba tendo seus sonhos frustrados e se torna um bem-sucedido traficante. Enquanto que Larry sempre foi maltratado pelo pai, viveu na sombra do irmão gêmeo que literalmente se alimentou de Larry no ventre da mãe, ficando com todas as características físicas e mentais aguçadas. Larry se tornou essa figura quase que grotesca e suja. Cara, o episódio que Jimmy finalmente consegue a confissão do Larry, onde ele recita como matou uma criança, como se fosse algo poético, enquanto que Jimmy precisa ficar ali, fingindo que é natural, que não é nojento e cruel ouvir aquilo. O Jimmy dá aquele sorrisinho, né, desconfortável, né, pode crer, né, treta, isso aí que você passou. Tanto que, na calada da noite, Jimmy não aguenta e chora desesperadamente ao lembrar o relato que ouviu de uma jovem menina sendo assassinada. Cara, muito pesado. Um artifício legal que a minissérie usa bastante são os flashbacks para dar informações sobre a investigação e os outros personagens. Esses vislumbres do passado nos ajudam a entender melhor não só a linha temporal dos eventos, mas também a ter informações sobre as vítimas, já que elas são mais citadas do que mostradas em tela. Outro elemento bastante utilizado na minissérie é o isolamento dos personagens. Cara, pode perceber, sempre que Jimmy e Larry estão juntos, eles estão em locais com poucas ou nenhuma pessoa ao redor. É como se fosse uma dica visual para entendermos não só o isolamento da situação de Jimmy, mas
também a energia estranha que emana de Larry e afasta todo mundo ao seu redor. É como se ele tivesse ali um campo de força que repele o humano, de tão nojento que o cara é. Isso acaba rendendo também momentos surpreendentes, como por exemplo, a limpeza do refeitório após a rebelião do 4º episódio. Liderada por Larry de modo metódico, essa sequência ali da limpeza ganha uma característica que fica entre a comédia e o thriller, como uma carga de surrealismo inesperada. Greg Kinnear e a Sepideh Moaf completam o elenco de destaque como os detetives do FBI que correm contra o tempo com a ajuda de Jimmy para validar as provas que encontraram e manter Larry preso. Eu confesso, né, que eu gosto deles, mas são atuações protocolares, né, comparadas com o que o Hauser e o Egerton fazem, eles estão ali mais como complementos da narrativa. Blackbird é uma produção que se destaca pelo retrato da monstruosidade humana escondida na aparente inocência. É uma trama com um ótimo ritmo, que pega sua mão e te leva numa viagem ao inferno. A cena em que o Larry revela o desenho do mapa onde enterrou suas vítimas e ataca o Jimmy é uma transformação assim surreal. Ele se transforma num urso furioso, ataca o Jimmy, que é forte pra caramba, mas acaba sendo subjugado pela ira do Larry. E durante a minissérie entendemos que o Blackbird do título, né, a ave negra, é o corvo que vigia os mortos. São os corvos que o Larry entalhou ali para suas vítimas, uma espécie de homenagem sádica. Blackbird conseguiu me envolver pela sua complexidade moral, sua trama centrada nos personagens e o controle cirúrgico da direção e roteiro para a construção da narrativa, que se mostrou como uma das melhores histórias que veremos esse ano. Minha nota para Blackbird, 4.5 estrelas, olha lá, uau, semi-perfeito. Você sabe que a galera fica pistola que eu não dou nota 5 pra nada. O que você acha disso? Cara, eu acho que 4,5 é uma nota muito boa, muito justa. Eu não dou 5 porque eu queria mais. É tão boa a série que você não quer que acabe. Bom motivo, mas agora você, o que você achou de Blackbird? Deixa seu comentário. Você tem coragem de ver esse vídeo e não dar like? Eu duvido. Clica no joinha. O joinha ajuda muito o canal a crescer. O YouTube entende que o vídeo é relevante, ele indica para outras pessoas. Então deixa seu like aqui. Vê se você tá realmente inscrito. Se você não tá, eu te convido. Venha fazer parte aqui do Série Maníacos. Esse é o melhor canal de séries do Brasil. As melhores dicas, as melhores reviews, entrevistas. Cara, é tudo aqui. Se você ama séries, se você é um Série Maníaco, esse é um canal que a gente faz com muito carinho pra você, tá bom? Até!